Agora, Putin deve usar ogivas nucleares contra a Ucrânia em breve. Na Rússia, eles já estão de saco cheio disso. E a pressão sobre Vladimir Putin para usar essas armas terríveis está cada vez maior. O que exatamente aconteceu e quais foram as declarações que deveriam nos arrepiar até a espinha? O presidente ucraniano Zelensky chama os ataques a Moscou de prova marcante da capacidade militar do país. E a situação em Moscou está se tornando cada vez mais preocupante. Cada vez mais pessoas, especialmente da população, dos círculos de blogueiros de lá e também do Ministério da Guerra, estão agora exigindo o uso de ogivas nucleares. Não estou brincando com vocês. Vou mostrar isso para vocês em seguida, que realmente houve uma entrevista sobre isso. Mas, por favor, olhem só essa destruição. Destruição bem no meio de Moscou e... o que teria acontecido se fosse exatamente o contrário? Se quiser apoiar o canal, ficarei feliz com seu like e inscrição. Já para a população russa, para a população de Moscou, é assustador. E isso também causa medo e agitação na capital russa, porque as pessoas simplesmente não estão acostumadas com isso. Eles não conhecem esse tipo de medo e esses momentos. Então, eu ouvi repetidamente nas últimas semanas e meses que Putin é um criminoso de guerra, porque ele mata civis. Isso é o que eu ouvi repetidamente nas notícias. Fique à vontade para escrever aí embaixo, se você ouviu algo diferente. Sempre aparecia a notícia: Putin bombardeia civis, Putin explode instalações civis e por aí vai. E era sempre isso que nos contavam. E a pergunta que eu me faço agora, antes de nos dedicarmos ao assunto nuclear, ao desastre: por que ninguém está falando sobre isso agora? Porque o Zelensky, note bem, atacou ontem e anteontem instalações civis e prédios privados, e não infraestrutura de energia ou indústria bélica. O que os ucranianos começaram no fim de semana foi o maior e mais pesado ataque de drones contra a capital russa desde o início da guerra. E os ucranianos conseguiram, com seus drones, romper os anéis de defesa de Moscou. Nenhuma palavra, realmente nenhuma única palavra, por exemplo, sobre crimes de guerra, vítimas civis ou algo parecido. Não, vem-se aqui e disse que ele conseguiu superar a floresta russa e atacou Moscou praticamente no coração. Aquilo que, aliás, antes, do lado do Putin, sempre se condenou tão fortemente. E mais uma vez, eu sempre disse isso. Eu não sou a favor dessa guerra, mas sempre que se atacam alvos civis, por exemplo, se eu explodisse a sua cabana, então deveria se revidar na mesma moeda, porque o russo que morreu ali não tinha mais valor do que o ucraniano que morreu semana passada, ontem ou anteontem. Só que o russo que estava lá provavelmente não apoiava essa guerra, porque senão ele estaria na linha de frente. E é exatamente por isso que a situação está escalando agora na Rússia. E por favor, ouçam isso, ouçam. Há muitas vozes, inclusive entre os blogueiros de guerra russos, que dizem: quando é que vamos começar de fato a travar guerra contra a Ucrânia? Quando vamos parar com essas meias medidas? E aí, repetidamente, surge a exigência de uso de armas nucleares táticas. Espera aí, eu pensei que Putin estava acabado. Ele não tem mais dinheiro, não tem mais armas, não tem mais nada. Ele não tem mais nada mesmo. Entendi. Ele só tem cerca de 300 mil homens lá e mais 2 milhões de pessoas ainda podem ser convocadas. Os piores tanques e também os piores equipamentos de guerra ainda não foram usados. Eu não sabia disso. Então, que isso foi uma guerra de trincheiras, como por exemplo na Primeira Guerra Mundial. Essas são, aliás, informações que são geralmente conhecidas nos Estados Unidos ou também na Rússia. Mesmo na França ou em muitos países fora da União Europeia, como por exemplo na China, todos sabem que, na verdade, os russos ainda têm a maior parte do equipamento militar e que ainda não foi destruído tanto assim. Mas
Além disso, usar ainda mais ogivas nucleares. Sim, acho que isso seria o fator decisivo. O que ainda seria necessário, não só para declarar a Terceira Guerra Mundial, mas para declarar a verdadeira Terceira Guerra Mundial. Essa é a minha opinião pessoal. No entanto, bem, se você o encurralar... E isso em uma conversa com Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente russo. Lá o assunto são armas nucleares. Vamos ouvir um trecho. As pessoas inevitavelmente se perguntam: nós temos essas bombas poderosas e depois? Acontece que aparentemente é possível provocar e até atacar uma potência nuclear. Agora preste muita atenção à resposta. E eu te pergunto, isso também te chocou tanto quanto a mim? O que ele acabou de dizer? E não estou falando do Medvedev. Todos nós sabemos que ele costuma fazer esse tipo de declaração rapidamente. Mas esse outro, não. Veja, não se pode ameaçar uma potência nuclear, não se pode ameaçar sua existência. É exatamente isso que nos permite ter confiança. Essa é a base da dissuasão nuclear. A dissuasão nuclear é um componente indispensável e um pilar fundamental da nossa segurança nacional. Só se a existência do país estiver ameaçada? Claro. Isso já foi descrito muito bem uma vez. Por exemplo, se o Kremlin for atacado, então a existência do país está ameaçada. Acho que isso está exatamente assim na doutrina militar nuclear dele, que ele publicou exatamente dessa forma. E ao mesmo tempo também há um parágrafo assim lá. Pedi que traduzissem isso corretamente para mim. Por exemplo, se houver grandes ataques contra o próprio povo, em que de forma bem explícita, por exemplo, o fornecimento de energia ou algo assim é interrompido, mas quando é contra a população civil, então a própria existência do país está ameaçada. E eu realmente me pergunto agora, será que eles querem mesmo arriscar um incidente nuclear? E vocês sabem muito bem, quando eu faço mais um vídeo sobre a Rússia, isso acontece 2, 3 vezes por ano, mas aí geralmente pega fogo. E pega fogo de verdade. Existem opiniões diferentes sobre quando esse uso seria justificado. Há aqueles entre os observadores, entre os blogueiros de guerra russos, que dizem que Putin não hesitaria nem por um segundo em usar armas nucleares táticas se ele estivesse com a água até o pescoço. E há outros que dizem que ele não faria isso porque isso também irritaria extremamente a China. Eu acho que a verdadeira questão é, afinal, e a China? E houve aquela declaração, agora que Xi teria conversado com Donald Trump, de que seria muito melhor se eles fossem parceiros. E aí eu me pergunto, bem, agora em breve vai se fechar a janela de tempo em que a China poderia atacar Taiwan ou em que Taiwan poderia ser devidamente protegido. Mas o que acontece depois disso? E se, por exemplo, o mundo explodisse agora, bem, a China ainda continuaria apoiando a Rússia. Então teríamos exatamente o desastre global que neste momento não poderíamos suportar. E nós não sabemos o que a China apoia e o que ele não apoia. A China, provavelmente a parceira internacional mais importante da Rússia atualmente, muita coisa depende da China, inclusive a economia russa, e por isso Putin nunca ousaria dar esse passo. A questão aqui é apenas quanto equipamento de guerra ele ainda tem. E, acima de tudo, vocês têm certeza de que ele nunca ousaria fazer isso. Porque até agora, ou seja, até o momento de hoje, a China nunca se pronunciou sobre isso. E sim, Donald Trump acabou de sair e, nesse momento, levou alguns dias e já estão dizendo em voz alta: vamos usar ogivas nucleares. E da última vez, vocês se lembram, o WDF foi silenciado diretamente pelo Kremlin. Agora o Kremlin definitivamente incentivou novamente, dizendo tipo, aqui dão uma entrevista, que talvez ainda usemos ogivas nucleares. Eu acho que a situação está se agravando e nós definitivamente deveríamos prestar um pouco mais de atenção à questão entre Ucrânia e Rússia nos próximos dias. Escrevam aí embaixo para mim ou digam não, esse assunto não é comigo.